Graça e paz, queridos e queridas de Deus. Salmo 103, nos versículos iniciais, diz assim para nós: Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Esse é um texto autoexplicativo, mas que rememora que a gente deve sempre bendizer o nome do Senhor. E Davi aqui elenca uma série de coisas pelas quais ele está convocando o povo através do cântico, salmos eram cantados, a bendizer o nome do Senhor. E ele diz que é Ele quem perdoa todos os seus pecados. Hoje, nós já agradecemos a Deus porque tivemos nossos pecados perdoados. Faça esse exercício aí. Não fosse a cruz, não fosse Jesus, não fosse a graça de Deus ter alcançado você, ter alcançado a mim, certamente estaríamos aí perdidos como ovelhas sem pastor, largados na vida, entregues ao pecado e uma série de outras coisas, mas a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou e nós temos motivos muitos para, como diz Davi, bendizer o nome do Senhor, porque Ele perdoa todos os nossos pecados, mas não só isso, cura todas as suas doenças. Evidentemente que nós sabemos que nem sempre seremos curados de enfermidades. Aliás, a morte é a última enfermidade, As pessoas morrem de doença. Então, o que a gente entende olhando para esse texto é que Deus, na sua misericórdia, visita pessoas curando suas doenças, sim, muitas vezes de modo milagroso, mas um sem fim de vezes usando a medicina, como tem sido o caso de muitos de nós nesses tempos tão terríveis de pandemia. Olhando para esse texto, nós precisamos lembrar que a pior das enfermidades que tínhamos na nossa vida era o pecado. Era aquilo que nos afastava de Deus, era uma doença incurável, que mesmo os mais saudáveis dos homens, se eles não têm experiência de novo nascimento, eles seguem enfermos, sem saber. Por isso, quando nós olhamos para um texto como esse, nós sabemos que Deus nos curou de todas as enfermidades que foram trazidas com o pecado da separação entre nós e Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e compaixão. Nós temos muitas razões para agradecer ao Senhor, porque de fato, uma vez que Ele nos alcançou em Cristo, uma vez que a pior das enfermidades, que foi o pecado, Ele curou-nos dessa enfermidade, isso nos resgatou da sepultura, da perdição eterna, e não só isso, isso nos encheu com a sua bondade e demonstrou a compaixão com a qual Ele nos presenteou. Por isso nós agradecemos o Senhor, por isso nós somos agradecidos a Ele, por isso nós bendizemos o seu nome. E Ele diz ainda que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Bens a sua existência. Você pode ser pobre, você pode ser uma pessoa que não tem lá muito dinheiro, não tem uma condição favorável, digamos assim, comparado a outras pessoas que são bem mais prósperas que você. Mas, uma vez que nós somos alcançados por essa graça, nós desfrutamos dos bens que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, a nossa existência. Os bens, meus irmãos, são amizades, são pessoas, são contatos, são relacionamentos com gente crente, com gente que ama a Deus, com gente que nos prospera em tendo contato com elas. Independentemente se você passa situações de dificuldade, é certo que o Senhor vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, porque eu nunca vi um crente
que, sendo pobre, tenha se convertido, continua na mesma situação. Pode permanecer pobre, mas Deus prospera os seus caminhos. Deus abre portas, Deus abençoa, Deus amplia os seus espaços, Deus o prospera. Isso é histórico, sempre foi assim, não porque a pessoa mereça, não porque nós mereçamos, mas porque Ele é muito misericordioso. Ele, de fato, enche de bens a nossa existência, e a nossa existência, não só o nosso bolso, armários, né, os nossos guarda-roupas, não. A existência por conta dos contatos com gente que ama a Deus, né? Isso nos prospera também e nos renova a juventude, nos dá ânimo. E o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Lembre-se que o seu juiz é Deus. É Ele que te abençoa, é Ele que conhece você como ninguém mais, conhece você mais do que você mesmo. E Ele em tudo há de ser esse juiz correto, santo, justo, que vai em todo tempo defender a causa dos oprimidos. Bendiga juntamente comigo o nome do Senhor, que Ele em tudo deve ser louvado. Graça e paz.